Bom dia, turma 901. Hoje nós vamos ver a nossa medida de comprimento de informática, de volume, e vamos finalizar o nosso livro. Então vamos passar um trabalho para vocês também, trabalhando 3 pontos. Então vamos lá, medida de comprimento. Ao expressar as medidas referentes à distância em quilômetros entre as estrelas, por exemplo, há necessidade de uso de números muito grandes. Veja a seguir alguns exemplos. Distância média aproximada entre alguns planetas e o Sol. Mercúrio, 58 milhões de quilômetros. Júpiter, 778 milhões de quilômetros. Urano, 2 bilhões e 870 milhões de quilômetros. Vênus, 108 milhões de quilômetros. Saturno, 1 milhão 426 milhões de quilômetros. Netuno, 4 bilhões e 498 milhões de quilômetros. Então, em razão da dificuldade de trabalho com esse número dessa magnitude, os cientistas determinaram a unidade astronômica, mas a unidade de medida mais adequada para o trabalho, com grandes distâncias, a unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol. Então, uma unidade astronômica vale 149.598.262 quilômetros, ou seja, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro. Outras unidades de medida usadas para o trabalho, grandes distâncias, são o ano-luz e o parsec. Um ano-luz equivale a 9,46 10 elevado a 12 quilômetros. E um parsec, 206.265 unidades astronômicas. Ao referirmos às medidas muito pequenas, por exemplo, o tamanho de uma bactéria, fazemos uso de submúltiplos do método, o micrômetro e o nanômetro. O micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros. Essa medida é tão pequena que é difícil de imaginá-la. O nanômetro, então, nem se fala. Equivale a bilionésima parte do metro, ou ainda a milésima parte do micrômetro, e equivale a 10 a menos 9 metros. Então, um nanômetro vale 10 a menos 3 micrometro. Então, vamos para as atividades, então. Então, primeira, marque com um X a unidade de medida mais adequada para expressar a distância até a Terra e o Sol. É a nossa unidade astronômica. B, o tamanho da bactéria, é o micrômetro. 2, vimos que a unidade astronômica equivale à medida de distância média entre a Terra e o Sol. Então, considerando que um ano-luz equivale, aqui não é ano-luz, isso aqui é a unidade astronômica. Uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro, e um ano-luz é 9,46 10 a 12 quilômetros. Usando uma calculadora, complete e aproximação abaixo. Um ano-luz equivale a quanta unidade astronômica? É 63.067. Mas tem que usar a maquininha de calcular, senão você não vai achar, não. Na página anterior, apresentamos a medida aproximada da distância média, em quilômetros, entre alguns planetas e o Sol. Considerando um ano-luz, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro, converta essa distância em unidade astronômica. Então, Mercúrio. Então, Mercúrio, você viu lá na frente, é 58 milhões de quilômetros, né? Então, transformar para a unidade astronômica, então tu vai ter que uma unidade astronômica vale 9,46 vezes 10 a 12. Então, você vai dividir aquilo lá, 58 milhões de quilômetros, por 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Você vai encontrar 63.067 quilômetros. B. Então, vamos ver lá. Vamos ver os planetas. Mercúrio, então, vai dar 0,39 unidade astronômica. Júpiter vai dar 778 milhões de quilômetros, dividido pelo 9,46, 10 a 12 quilômetros. Você vai encontrar 5,19 unidades astronômicas. E assim vai. Urano, você vai dividir os 2 bilhões 870 milhões de quilômetros por 0, vai achar
19,13 unidades astronômicas. Mas observe que sem a calculadora vai ficar perdido aí, né? Vênus. Vênus você vai dividir os 108 milhões de quilômetros, dividir, vai dar 0,72 unidades astronômicas. Saturno, você vai encontrar 9,51. Netuno, 29,98. E assim vai relativo. Com o auxílio de uma calculadora, complete as lacunas com os valores adequados. 3 anos-luz equivale a 189.200 unidades astronômicas. 1 parsec vale 3,27 anos-luz. 618.795 unidades astronômicas vale 3 parsecs. 5 micrometro equivale a 5 vezes 10 a menos 6 metros. Agora, 0,000369. Então, 7 vezes 10 a menos 9, aqui vai ficar 7. Ó. É 7 vezes 10 a menos 9. É nanômetro. E o F, 12 nanômetros, equivale a 1,2 vezes 10 a menos 2 micrometro. Aqui fica 0,012, né? Então, 4. Depois do Sol, próxima Centauri, é a segunda estrela mais próxima da Terra, estando aproximadamente a 4,2 anos-luz. É a distância do nosso planeta, né? Efetua os cálculos do seu caderno e escreva a medida da distância aproximada entre a Terra e a próxima Centauri, nas unidades. Então, em quilômetros, vai ficar 3,973, 10 a 13 quilômetros. Unidade astronômica, 264.880. E o parsecs, 1,28 parsec. Agora, medidas de informática. Então, vamos lá. Entende-se por computador um sistema eletrônico ou mecânico que faz algum tipo de computação. Assim, além do computador pessoal, o PC, né, e do notebook, outros dispositivos são forma de computador, como a calculadora e o smartphone, e a câmera fotográfica digital e o videogame. Então, aqui, ó, o computador pessoal, PC. A parte física do computador é chamada de hardware, ou seja, o conjunto de componentes eletrônicos, placas e circuitos que compõem os dispositivos. A parte virtual é chamada software, que são programas instalados no computador. O sistema operacional é o software básico, que permite ao usuário interagir com o computador. Então, vamos lá, vamos ver alguns deles aqui. Ó. Memória RAM é usada para armazenar temporariamente as informações que o computador está processando. A placa-mãe, motherboard, placa de circuito principal a qual todos os outros componentes internos se conectam. O gabinete, caixa onde se localizam as componentes do computador. O leitor de CDs e DVDs. O outro, leitor de CDs e DVD, né? O outro, disco rígido, também conhecido por HD. É onde ficam armazenados todos os programas e arquivos do computador. Aqui, monitor, é o dispositivo de saída de vídeo do computador. E o teclado, usado para a entrada do manual de texto de comando. O mouse, movimento cursor, seta, né, para a tela do computador. E o porta USB, porta de conexão externa, mais popular para conectar a outros dispositivos. Veja o significado de algumas das siglas em inglês. Percentual computer, que é o PC, né, computador pessoal. Aqui o CPU, é a unidade central de processamento. HD, disco rígido. O RAM, memória de acesso aleatório. E o USB, barramento de série universal.
Aqui já pulou. Estou falando? Ó. É isso aí. Mas por que pulou? Então, desde seu surgimento na escala de 1940, a eficiência dos computadores vem aumentando a cada ano. Enquanto seu tamanho diminui, eles estão se tornando cada vez mais populares e presentes no seu dia a dia. Os principais fatores relacionados ao grande desenvolvimento da informática nos últimos anos são o aumento da capacidade de armazenamento de informações e o aumento da velocidade no processamento de dados. Vamos estudar um pouco mais sobre as medidas de informática. O bit é a menor parcela de informação processada por um computador. Ele pode ser 0 ou 1, que representa as instruções, não e sim, ou falso e verdadeiro, ou desligado e ligado, respectivamente. O sistema de numeração, o que faz o uso apenas de dígitos, é o sistema binário. Já o byte, que representa um caractere, é formado por uma combinação de 8 bits, para representar a letra A ou o símbolo mais. Por exemplo, o computador usa os códigos 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, respectivamente. Né? Observe no quadro algumas das medidas de capacidade de armazenamento de dados no computador. Então, está lá. 1 byte, quantidade de caracteres, 1. Tamanho de arquivo, 8 bytes. 1 kilobyte, KB, é 1024 bytes, ou 1024B. 1 megabyte, MB. Megabyte é 1024 ao quadrado, que dá o quê? Dá 1.048.576, que vale 1024 KB. Kbyte, né? 1 gigabyte, GB, é 1024 ao cubo, que vale 1.073.741.824, que é 1024 megabytes. 1 terabyte, TB, é 1024 a quarta. E 1 trilhão 99 milhões 511 milhões 627.776, equivale a 1024 gigabytes. Outra unidade de medida de informática é a velocidade de processamento dos dados. O Hertz é a unidade de medida da frequência derivada dos SI, Sistema Internacional de Unidades, que indica quantos ciclos de instruções por segundo o computador pode processar. Observe o quadro de medida de velocidade e o processamento de dados. Então, 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. 1 GHz é 1 bilhão de ciclos por segundo. Atividades. Observe o anúncio numa loja de informática. Então, aí deu lá o anúncio. Super oferta, processador de 3,4 GHz, memória RAM 4 GB e HD 500 GB. Qual a medida de capacidade de armazenamento dos dados de HD? É 500 GB. De memória RAM, 4 GB. Qual a velocidade desse computador de processa os dados? 3,4 GHz. Né? Isso de acordo com a tabela lá. 2. Quantos ciclos por segundo corresponde à velocidade de um processador de 2 GHz? É 2 milhões. 2 milhões? Aqui é milhão, é 2 bilhões. B, 900 MHz, é 900 milhões. 1,2 GHz, é 1 bilhão e 200 mil. 3,1 GHz, é 3 milhões e 100 mil. Gigahertz, né? Dá uma mão para o outro. Isso já foi aqui. Então, vamos lá. De acordo com as configurações apresentadas, para os notebooks abaixo, responda as seguintes questões. Processador, primeiro,
processador 3,2 GB, memória RAM 4 GB, HD 320. Segundo, processador 2,2 GB, memória RAM 2 GB, HD 320. Processador 3,1 GB, o terceiro, né? GHz, memória RAM 3 GB e HD 500 GB. Então, qual notebook processa os dados com maior velocidade? O processador 1. Qual desses notebooks tem maior capacidade? Memória RAM é o 1. O armazenamento no HD é o notebook 3. Então, onde que eu estava? Eu estava na... Estou fazendo isso aqui. Então, vamos fazer outra vez aqui. Ó. Qual notebook processa maior velocidade? O notebook, isso nós já tínhamos visto, o notebook 1. Qual desses notebooks tem maior capacidade? Memória RAM, também é o notebook 1. Armazenamento de HD, no caso vai ser o HD é memória RAM, então é o 3, ó. Tem 3 GB, né? É o notebook 3. 4. Em geral, as câmeras fotográficas digitais usam um cartão de memória no qual as fotografias são armazenadas. Considerando que qualquer fotografia por perto, modelo, câmera digital tem em média 3,2 MB, responde às questões. Um cartão de memória que tenha capacidade de 1 GB seria suficiente para armazenar 300 fotografias dessa câmera? Justifique a sua resposta. Então, nós temos aqui 300 vezes 3,2 dá 960. Então, nós temos, sim, pois 300 fotografias ocupariam 360 megas. E 360 megas é menor que 1 GB. 1 GB é 1024 megabytes. Né? B. Efetue os cálculos em seu caderno e determine quantas fotografias de 3,2 megabytes no máximo pode ser armazenada num cartão de memória com capacidade de 2 GB. Então, 2 GB, então vai ficar 320 vezes 640 fotografias. 4 GB. 4 GB vai dar 1.280. 1.280. É 320 vezes 4, né? 1.280. E meio GB vai ter 160 fotografias. Né? Então, vamos para o último aqui. Ó. Assinale com X, ó, qual é possível conectar ao cabo à direita. Então, vamos ver aqui. Então, é o B aqui, ó. É o B aqui. Dá uma parada. Então, gente, até amanhã e fique com Deus.